Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo o livro O Intercessor Feliz, de Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos, então, no áudio 2. Mas preciso alertá-lo de que o diabo não fica sentado quieto em seu lugar e diz, agora não posso mais tentá-la. Não, ele se esforça para fazer com que eu entre em concordância com ele. O diabo deseja nos fazer concordar com os padrões da nossa antiga vida. Se assim fizermos, ele obtém o controle novamente. O diabo fará com que um espírito conhecido venha até nós, para que voltemos a pensar como outrora pensávamos. Mas precisamos saber que agora estamos equipados com uma força sobrenatural para dizer não. Logo quando um espírito que conhecemos como autopiedade vem e tenta fazer com que concordemos com ele, dizendo, sim, eu sou assim, podemos agora declarar, porque a fortaleza foi derrubada, não, eu não sou mais essa pessoa. Senti como se Deus houvesse me entregado uma ferramenta poderosa para a minha vida, com a força de utilizá-la contra as mentiras do diabo. Depois dessa experiência em Toronto, tive outra que transformou minha vida. Eu estava num retiro de mulheres na Califórnia. Lembro que estava sentada no fundo do anfiteatro durante o louvor. Estava ali cuidando das minhas coisas, quando o Espírito Santo apareceu e comecei a chorar. Aqueles choros que parecem vir do mais profundo ser. Um amigo veio até mim e me perguntou se eu estava bem e se eu sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sabia apenas que aquilo era Deus, pois algo muito profundo estava acontecendo comigo. Eu não conseguia parar de chorar, comecei a sentir como se algo estivesse sendo removido de mim, enquanto alguma coisa era ativada no meu interior. Depois daquela noite, tudo começou a mudar. Eu me sentia como uma nova pessoa, como se a minha personalidade tivesse passado por uma transformação. A ousadia veio sobre mim. Durante os meses seguintes, tudo o que eu conseguia fazer era chorar. Não se tratava de um choro de lamentação, mas um choro que surgia de um novo amor que eu havia encontrado. Sempre que eu pensava sobre Deus e sobre a sua bondade, ou quando alguém falava comigo sobre o que Deus estava fazendo, ou até mesmo na menção do nome de Jesus, o choro começava. Eu estava me apaixonando pelo Espírito Santo. Por causa do renovo revigorante do derramar do coração do Pai, encontrei-me assim, como tantos outros, perdida em sua maravilhosa presença. Eu entrava em um lugar de intimidade profunda com ele. Nunca antes havia experimentado algo desse tipo em toda a minha vida como cristã. Eu cresci na igreja e amar a Deus era tudo o que eu sabia fazer. Mas isso era diferente. No início fiquei assustada porque era algo muito profundo e intenso. Não sabia se aquilo era certo. Ninguém havia me falado nada a respeito. O que era aquilo? Antes de experimentar esse novo nível de liberdade com o Senhor, liderar células e grupos de estudos bíblicos era uma tortura para mim, mas tudo começou a mudar. Comecei a me enxergar como uma pessoa totalmente diferente e não como alguém tímida ou introvertida. Já não me importava com o que as pessoas pensavam ao meu respeito. E de repente se tornou muito fácil me posicionar e falar sobre Jesus, sobre testemunhos e sobre o que Deus estava fazendo. Já não me sentia torturada quando precisava falar em público. Havia uma liberdade enorme. Eu, assim como aqueles que estavam nas células e nos grupos de estudo bíblico que eu liderava, senti como se estivéssemos no meio de uma festa do Espírito Santo. Todos estavam sendo libertos e enchidos de alegria, carregando a alegria e a intercessão. Naquele momento, minha vida de oração começou a se transformar. Já não se tratava mais de pedir coisas, mas sim de querer estar com o Senhor. Eu simplesmente o adorava por horas a fio. A música teve um papel vital no renovo da minha vida. Eu sou capaz de entrar na presença de Deus facilmente, através da adoração. Então eu colocava louvores para tocar, me sentava na presença de Deus e aproveitava sua companhia. Sua presença era profunda dentro de mim, no meu homem espiritual. Isso aconteceu durante 1 ano. Depois nos mudamos para outra cidade, onde seríamos pastores da Bethel. Em todo esse processo de renovo, eu estava desfrutando da presença de Deus. Eu estava aproveitando e nada mais. Nesse processo, comecei a experimentar algo diferente. Comecei a ver rostos de pessoas. Comecei a ver cidades. Comecei a ver situações e problemas e então passei a buscar aquele lugar de intimidade, clamando a Deus por uma solução para aquilo que eu estava vendo. Certa vez, depois de que Deus me mostrou algo, eu disse, Deus, essa é uma ideia tão boa, faça isso ali,
Cuide disso acolá. Era uma experiência completamente nova, ser capaz de entrar naquele lugar tão profundo em Deus. Naquela época, eu não sabia que estava experimentando a verdadeira intercessão, como ela deve ser. Para ser honesta, eu meio que caí dentro dela. Ainda naqueles dias, a Bethel começou a entrar em um renovo. Começou em uma noite quando meu marido chamou à frente as pessoas que desejavam apenas renovo e vigor novo. Muitos foram até a frente e começamos a orar por eles. Fomos orar por uma senhora e tudo o que eu posso dizer é que Deus envolveu a mulher naquele instante. Bill e eu nos olhamos e dissemos, aí está. Sabíamos que o renovo havia chegado a Bethel e que a igreja jamais seria a mesma. Olhei para o marido daquela senhora e disse, ela nunca mais será a mesma. E ela, de fato, nunca mais foi a mesma, tampouco a igreja. Houve uma frutificação imediata na vida daquela senhora. Ela se sentia muito intimidada pelas esposas dos pastores e nunca foi capaz de se aproximar e de conversar com elas. Naquela noite, ela veio até mim e começou a me contar o que Deus havia feito por ela. Ela nunca fora capaz de se lançar nos braços do Pai e deixar que Ele a amasse. Mas isso aconteceu naquela noite. Ao sentir aquele amor de Deus, sua vida foi completamente transformada. Depois disso, muitas pessoas começaram a ser tocadas por Deus. As pessoas entravam em filas depois do culto aos domingos para receber oração e víamos pessoas caindo no espírito. E depois de suas experiências com Deus, elas eram completamente transformadas. Suas vidas eram totalmente alteradas e havia mais liberdade, tanto emocional quanto física. Certa noite, quando fui até uma jovem que estava esperando oração, descobri que ela era uma missionária no campo há 2 anos. Ela acabara de voltar para casa e estava absolutamente exaurida por causa do ministério. Comecei a orar por ela e ela caiu no chão sob o poder de Deus. Durante 1 hora inteira, me assentei ao seu lado no chão e observei Deus transformar sua vida completa e radicalmente. Ela chorou e riu. Eu também chorei e ri. Nós rimos e choramos juntas. Ela não tinha mais aquela exaustão ou depressão. Ela vive com essa liberdade até hoje. Capturando o coração do céu. Em 1999, inauguramos a Bethel School. Começamos a escola porque desejávamos treinar uma geração que caminhasse na cultura do avivamento. Aqueles que caminhavam na cultura do avivamento, caminhavam em sinais e maravilhas e no profético. Eles fazem tudo aquilo que Jesus fez quando andou nesse planeta. Tem sido uma alegria testemunhar os alunos chegando à nossa escola e tendo suas vidas transformadas. Comecei a testemunhar Deus levantando uma geração que se entregaria completamente para Ele. Em meio a todos esses acontecimentos, comecei a me enxergar como uma intercessora. Minha definição de intercessor é capturar os batimentos cardíacos do céu e declarar ou aplicá-los através da oração no meu mundo. É uma verdadeira concordância com o céu, e foi exatamente isso que começou a acontecer com a minha vida. Deus começou a nos entregar estratégias sobre como orar para que uma região inteira fosse afetada. Começamos a orar por cura sobre a nação e desde então isso foi expandido de forma a irmos a todo mundo para orar. Desde então, tenho levantado equipes e as levado para orar por cura sobre determinadas regiões. Já fomos a muitos lugares ao redor do mundo. Este livro é a minha jornada sobre o que Deus me ensinou acerca de oração e intercessão, tanto na minha vida pessoal quanto em minhas orações sobre regiões. Tudo o que aprendi surgiu desse lugar secreto. Capítulo 2. Orando a partir do coração de Deus. Quando o renovo chegou à nossa igreja, tudo começou a mudar. Uma das melhores coisas que aconteceu naqueles dias foi que Deus começou a levar muitos de nós a um lugar profundo e íntimo, no qual podíamos experimentar o seu amor de maneira real. Frequentemente sentíamos a presença de Deus de forma tão intensa sobre nós e dentro de nós que não conseguíamos sair desse momento de êxtase. Uma amiga me ligou um dia perguntando se eu poderia orar por ela. Ela me disse que estava na presença do Senhor, naquele lugar profundo no qual estávamos separados de tudo, mas precisava conseguir se recompor para fazer o jantar da família. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor 1 dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3:8. Muitas pessoas foram levadas à presença de Deus durante aquele período em nossa igreja. Muitos naqueles dias foram capturados pela atmosfera do céu para dentro daquela plenitude. Era como se começássemos a ouvir os batimentos cardíacos do céu. Essa profundidade da presença de Deus era uma novidade para muitos.
Entendemos que estávamos entrando na verdadeira intercessão. Havia uma mistura de amor, alegria e dor. Essa dor surgia do intenso e extremo amor que o pai tem por seus filhos ao redor do mundo. E assim como na história do filho pródigo, sentíamos que o pai tinha saudade de seus filhos e almejava tê-los de volta para si e para o seu amor. E descobrimos que quando nos permitíamos experimentar esse desejo do nosso Pai Celestial, que estava decidido a derramar seu amor sobre nós, poderíamos nos tornar quase que viciados em sua gloriosa presença. Descobrimos que, ao experimentar a profundidade do seu amor, não havia nada no mundo que desejássemos mais do que estar na presença do nosso amado Pai Celestial, chamando os desejos do Pai. Em momentos assim, frequentemente vejo rostos, lugares e situações com minha visão espiritual. Sinto como se Deus estivesse me mostrando circunstâncias sobre as quais preciso pensar a respeito, parando e refletindo sobre elas assim como uma galinha se coloca sobre seus ovos para chocá-los. Em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para ser sincera, na maior parte do tempo em que estou nesse lugar, eu somente concordo. Concordo com os planos que Deus já tem para a vida das pessoas, para as regiões e para a terra. Sim, Deus, faça isso, Deus. Vá até lá, Pai. Isso é fantástico, Senhor Jesus. Quando oro dessa maneira, sinto como se estivesse orando a partir do coração de Deus e chamando à existência os desejos que já estão em seu coração. Em momentos assim, sinto como se tornasse o próprio ventre de Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. A expressão do seu interior vem da palavra koilia, que significa ventre. Somos o ventre de Deus. Em nossa intercessão, estamos criando e dando à luz aos eventos do céu. Carregamos a vida do reino dentro de nós. Lucas 17:21. Portanto, ele fluirá de nós em nossas intercessões. Sem agendas. Quando qualquer um de nós entra na presença de Deus e alcança o reino do céu, nos posicionamos para romper barreiras, uma das quais, a qual precisamos ser cautelosos, é quando entramos na presença de Deus com nossas agendas pessoais. Às vezes, penso que entramos em sua presença já tendo uma ideia daquilo que queremos que ele faça, então nos fechamos para receber dele, para nos tornarmos seus parceiros e para aquilo que ele talvez queira fazer naquele momento. De fato, Deus pode querer fazer algo completamente diferente. É quase como se disséssemos: Deus, eis a minha ideia, agora faça do meu jeito. Ao agirmos assim, é como se tentássemos algemar as mãos de Deus. Não estamos mais em uma parceria com Ele. Muitas vezes, quando as pessoas me pedem para orar, elas já chegam com suas pretensões, ou com uma ideia daquilo que desejam pedir a Deus. Quando estou orando ou as questiono sobre o que desejam em oração, algumas vezes suas petições não são aquelas que estão na agenda de Deus naquele momento. Precisamos aprender a sermos sensíveis e a nos mover com o Espírito Santo. Precisamos ouvir os batimentos cardíacos de Deus e nem sempre apresentar as nossas ideias a Ele. Não se trata de quais ideias estão certas ou erradas, mas sim do fato de que, quando apenas desejo passar tempo com Deus e sentir a sua presença, não devo carregar comigo nenhuma pretensão. Recordo-me de certa vez quando estava orando e o rosto de um homem apareceu em minha mente. Ele era asiático. Quando vi aquele rosto, comecei a concordar com Deus em favor daquele homem. Até hoje eu não sei nada sobre esse homem. Tampouco entendo sobre o que eu estava orando em relação a ele. Pode ter sido uma oração de intervenção, uma oração que salvou a vida daquele homem. Ou talvez eu estivesse orando por todo um grupo de pessoas. Algumas coisas permanecerão desconhecidas enquanto estivermos deste lado de cada eternidade. É importante que aprendamos a responder de acordo com a orientação do Senhor, mesmo quando não houver uma gratificação imediata ao recebermos uma resposta no natural. Já em outra ocasião, acordei orando por um dos meus filhos, Brian. Eu orava por sua segurança. Logo que acabei de orar, recebi uma ligação dele no meio da noite, contando que estava voltando para casa dirigindo depois de uma viagem para o sul. Ele havia adormecido enquanto dirigia e acabou saindo da estrada. Ele nos ligou para dizer que estava bem. Eu fiquei muito grata por ter sido acordada para orar. Intercessão é apenas o fruto de estar com Deus. Ela nasceu em meu coração porque passei a dedicar tempo para estar com Ele.
Entro em sua presença para amá-lo, para experimentá-lo de espírito a espírito, o espírito dele com o meu. E quando experimentei a sua presença pela primeira vez, me recordo de só estar com ele e sentir que nossos corações se conectavam. Parecia que meu coração estava assimilando o mesmo batimento cardíaco dele, derramando sobre mim o amor líquido do seu coração. Seu coração se compadece pela humanidade. Nossos dois corações se conectaram. Quando sentimos isso, quando vemos o coração de Deus e seu incrível amor, nossa única resposta deve ser orar com uma paixão fulminante, com compaixão por uma geração perdida. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. 2 Coríntios 1:20. O que é mais extraordinário, em minha opinião, é que Deus aguarda por nós. Ele está desejoso de nos ver em seu mundo, a fim de nos fazer enxergar dentro da gloriosa realidade do seu reino. Ele deseja que participemos do avanço da esfera celestial que ele trará ao mundo.